Olá, aluno! Eu sou Rejane Melo e a nossa disciplina é Dificuldade de Aprendizagem. O nosso tema é Teorias de Aprendizagem e Concepções de Ensino. E a nossa agenda é a seguinte: o que é aprendizagem? As correntes de pensamento, que são 3: inatismo, empirismo, construtivismo e alguns autores em destaque nesta abordagem. Gostaria de fazer uma pequena introdução para que entrássemos com mais profundidade nesta disciplina. As dificuldades de aprendizagem se apresentam como empecilhos no momento do aprender. O grande diferencial se dá na questão que, em muitos casos, os alunos que se encaixam nisso são taxados de preguiçosos, lentos, destituídos de inteligência, dentre tantos outros rótulos que os grupos sociais, inclusive a escola, teimam em colocar nestas crianças e jovens. Na verdade, elas precisam de ajuda e, muitas vezes, contam apenas com o professor que poderá direcioná-lo para um tratamento, um especialista capaz de sanar, curar, minorizar algo que pode acarretar sérios prejuízos na sua vida escolar, social e pessoal, além de deixar sequelas graves para o resto de sua vida. Neste ínterim, é amplamente necessário que o docente tenha conhecimento sobre este tema para que possa auxiliar de alguma forma aquele que pode ter sua vida futura muito prejudicada devido à ignorância, ou seja, o não conhecimento. Para começarmos tudo isso, é necessário que façamos algumas reflexões sobre alguns questionamentos que eu farei. Primeiro questionamento: como aprendemos? Como criar as possíveis condições para que a aprendizagem ocorra de maneira significativa? Gostaria também de colocar outra pergunta que seria a base para a continuação do assunto da nossa disciplina. Quais seriam os fatores que influenciam no processo de ensino-aprendizagem? Como podemos propiciar melhores condições de aprendizagem? A você, futuro pedagogo, estas perguntas são direcionadas para que possam, de alguma forma, te dar um norte sobre o que fazer no momento em que você se defronta com um aluno que tem dificuldade de aprendizagem. Então, o que é aprendizagem? Alguns questionamentos. Aprendizagem é um processo de mudança de comportamento, obtido através da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender é o resultado da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente. O conhecimento é construído e reconstruído continuamente. Eu começo essa questão de aprendizagem falando da etimologia da própria palavra aprender. Ela, etimologicamente, vem de prendere, ou seja, aprender é levar para junto de si, prender-se a algo para poder crescer. Existem, obviamente, muitos estudiosos e também muitas teorias que versam sobre o tema aprendizagem. Obviamente, os estudos e teorias sobre a aprendizagem são muitas e variadas, além de inúmeros autores versarem, argumentarem e defenderem seus pontos de vista. Todavia, como o ser humano é único e diferenciado com suas formas de aprender, é necessário que façamos várias leituras sobre este tema. Na verdade, é importante que esses fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais, eles serão desenvolvidos com mais propriedade no decorrer da nossa aula. Mas eu gostaria muito que cada um de vocês, caros alunos, voltassem um pouco naquela disciplina Psicologia da Aprendizagem, cujo este tema foi muito debatido. Nós podemos ver que nesta disciplina a gente poderia fazer um breve histórico mostrando que
Estamos no século XXI, na pós-modernidade, onde não existe mais a palmatória, onde o professor não é mais o centro do processo de ensino e aprendizagem, que o aluno não é uma tábula rasa, ou seja, não é aquele aluno que vem do lar sem saber de nada, ele tem conhecimento, além da tão condenada educação bancária feita por Paulo Freire. Fora esse contexto, é necessário que saibamos que o conhecimento e a aprendizagem não são estanques, ou seja, não são parados. Então, essas correntes, elas vão mostrar justamente quais os pontos de vista dos teóricos quanto a essas abordagens. E, claro, dando início a isso tudo, focaremos as ideias desde Platão, Aristóteles, Jean Piaget e o próprio patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire. Obviamente, essas diferentes concepções ligadas ao pensamento de tudo isso é que farão a diferença no entendimento de tudo isso. A dicotomia teoria versus prática também entra em questão quando se fala nestas correntes. Dando continuidade, você nota que nós temos aqui uma imagem que é justamente isso. Depois de muitos pensamentos, esses pensadores, pesquisadores, observadores, ao longo do tempo, eles começaram a ter ideias que colocavam em pauta a questão da aprendizagem, como ela ocorria, por que ocorria, para daí surgirem as ideias que temos hoje. Nesse contexto, começaremos a falar do inatismo. O que é o inatismo? É o saber congênito. Por que e como ele surgiu? Olha, obviamente, a busca por perguntas e respostas surge na Grécia, que é o berço da civilização no que diz respeito ao conhecimento. Então, neste contexto, há uma tendência a se ver o pensamento racional sobre o mundo em que vivemos. É importante frisar que a filosofia teve um papel fundamental porque os filósofos duvidavam se os saberes eram inatos ou se havia a possibilidade de ensinar algo a alguém. Qual o representante do inatismo? Platão, que nasceu em 427 até 347 a.C., a época do seu falecimento. Qual era o pensamento deste homem? Ele defendia que a alma precede ao corpo e que esta, antes de se tornar carne, ou seja, encarnar, tem acesso ao conhecimento. Daí o nome inatismo. Para ele, conhecer é relembrar determinados conceitos que se domina desde que nascemos. Ainda neste contexto, nós podemos ver que isto concebe que nesta linha de pensamento o ser humano já domina conceitos determinados desde o nascimento. Nisso tudo, crê-se que, de forma bem natural, as pessoas trazem consigo certas qualidades, conceitos, habilidades e aptidões em sua bagagem hereditária. Nesta proposta, defende-se que o professor educador deve interferir o menos possível no aprendizado, trazendo à consciência estes conhecimentos e organizando-os, ou seja, o aluno aprende sozinho por si próprio. Continuando sobre as correntes de pensamento, nós agora vamos conversar sobre o empirismo. O representante desta corrente de pensamento é Aristóteles. A sua data de nascimento e morte, 384 a 322 a.C. O que era que ele dizia? Embora as pessoas nasçam com capacidade de aprender, elas precisam de experiências ao longo da vida, para que se desenvolvam através de informações captadas do meio exterior pelos sentidos. É uma corrente favorável a um ensino pela imitação. Na escola, as atividades propostas são as que facilitam a memorização, como a repetição e a cópia, e o professor é que detém o saber. Ainda neste contexto, as informações se transformam em conhecimento
quando passam a fazer parte do hábito de uma pessoa. Obviamente, é aí que se vê a questão da impulsão do empirismo, que concerne ao ensino pela imitação, como atividades meio mecanizadas para levar à memorização. Além disso, a necessidade da transformação do conhecimento, ou seja, aquela tão falada tábula rasa. A mente tem um espaço vazio que deveria ser preenchido. E se o professor é o que detém o saber, então o centro de tudo seria ele. Eu gostaria de fazer uma ênfase que os nomes mais conhecidos nesta forma de pensar são os filósofos Locke, Hobbes e também Bacon, que chamam Bacon também. Mesmo depois de tanto tempo e algumas críticas ferrenhas, as práticas empiristas ainda se encontram muito presentes no ambiente escolar. Mas, por outro lado, há uma máxima muito repetida que define a acumulação de conhecimentos. Este não basta para dar conta do processo de ensino e aprendizagem. Ainda falando sobre as correntes, nós vamos fazer apenas, neste momento, uma comparação entre o inatismo e entre o empirismo. Vejamos que o inatismo é o saber que está no indivíduo. Quando eu chego ao empirismo, o saber está nos fatores externos. Então, se fôssemos fazer um resumo do que é inatismo, eu poderia dizer que tem a ver com o interno. O empirismo tem a ver com o externo. Assim, caro aluno, esse pequeno resumo vai te dar uma ideia do que pensam Platão e Aristóteles. Continuando, nós agora vamos falar de outra corrente, que é mais atual, não é? E essa corrente, ela é o construtivismo de Jean Piaget. O que poderíamos explicar sobre ela? Nesta corrente, o sujeito tem potencialidades e características próprias. Você já observa que é neste contexto que se tira aquela questão da imitação ou de que o conhecimento vem na alma. Não basta somente ter contato com o conhecimento para adquiri-lo. É preciso agir sobre o objeto e transformá-lo. O método de ensino do construtivismo de Piaget inspirou as obras sobre a educação popular, por exemplo, do nosso Paulo Freire, patrono da educação brasileira, que nasceu em 1921 e morreu em 1997. E, claro, sobre a psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Além disso, nesta corrente de pensamento, o processo de aprendizagem se dá pela relação do aprendiz com o seu meio. Estabelece que a capacidade de aprender é desenvolvida e construída nas ações do sujeito por meio do contato ativo com o conhecimento que é facilitado pelo professor. É importante frisar que o professor, neste contexto, ele é um facilitador. Interessante saber que, neste contexto, as potencialidades que o sujeito apresenta são um meio para se revir a questão do aprendizado. Nesta perspectiva, as características peculiares que cada pessoa tem, mais o meio, o exterior, podem influenciar no aprendizado. A tão conhecida afirmação de Jean Piaget, que falamos acima e que nunca é demais repetir, agir sobre o objeto e transformá-lo, delineia e mostra claramente o adquirir do conhecimento. Assemelha-se à construção de uma casa que precisa de materiais próprios junto à ação das pessoas para que possa ser erguida. Então, nesse contexto, eu colocaria que aqui a palavra importante seria ação. Mas ação de quem? Do sujeito da aprendizagem, que é o aluno. Continuando, para termos uma ideia mais aprofundada, é interessante salientar
que as ideias de Piaget não foram desenvolvidas para serem aplicadas em sala de aula, mas que foram largamente aproveitadas para este fim. Inclusive, como eu já falei anteriormente, o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, aproveitou essas ideias abordando-as numa educação popular. Isso, quando se cita o construtivismo, é impossível deixar de citar a psicogênese, ou seja, as ideias de Ferreiro e Teberoski, com seus questionamentos e grandes colocações muito úteis nas didáticas específicas. No entanto, é necessário que se tenha a ideia de que esta corrente não está ligada à falta de conteúdos e de orientação. Ou seja, o docente precisará tomar decisões e não ter uma ideia solta do ensinar a aprender. Só que a proposta de questões e desafios, além do domínio de sua área, deve ser um marco diferenciador, além de conhecer ao máximo os processos pelos quais o aluno passa durante o decorrer do processo de ensino e aprendizagem. Piaget diz que pensar não se reduz, acreditamos em falar, classificar em categorias, nem mesmo abstrair. Para Piaget, pensar é agir sobre o objeto e transformá-lo. Portanto, daí a grande importância de se contemplar a grande diversidade que está intrínseca na aprendizagem com sua subjetividade e particularidades, exigindo assim do professor um olhar macro, holístico, mais apurado e cuidadoso neste contexto. Continuando com nossas abordagens, veremos agora Vygotsky e Paulo Freire. Obviamente, veremos neste momento os pensamentos, inclusive aspeados, porque estão tal qual eles falaram, que servem de pontapé inicial para esse momento de ensino-aprendizagem. Para Vygotsky, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Ou seja, para Vygotsky, a aprendizagem está no contexto da zona de desenvolvimento proximal, que foi tão estudada em disciplinas anteriores. Quando eu vou para o pensamento de Paulo Freire, eu vou ver que ele afirma que nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador igualmente sujeito do processo. Ou seja, a gente poderia resumir essas correntes de pensamento dizendo o seguinte: o aluno, nas perspectivas vigotskianas e freirianas, ele passa a ser o sujeito do aprendizado junto com o professor. Ou seja, acaba aqui aquela ideia que o professor é o centro do processo de ensino-aprendizagem. Continuando, vamos ver o que podemos colocar mais a fundo sobre Vygotsky. Ele diz que o papel da escola é o desenvolvimento da criança. A criança, para Vygotsky, é um ser ativo, histórico e cultural. E seu aprendizado decorre de suas interações com o ambiente. Gostaria de abrir uns parênteses para explicar que interação está dentro do seguinte contexto. Inter é ligar. E, obviamente, ações. Então, o processo de aprendizagem, ele só ocorre com uma ligação de ações, onde aluno e professor são seres ativos. Daí surge aquele tão falado socioconstrutivismo e sociointeracionismo, que tem a ver com isso aqui, ligar ações. Ainda sobre este tão importante autor, eu gostaria de frisar
que Lev Vygotsky foi um psicólogo que abordou o papel da escola, ressaltando no desenvolvimento mental das crianças, que tem uma variada capacidade de aprendizagem, diferenciando-a entre os sujeitos. Neste contexto, vemos o quanto é importante termos uma ideia mais apurada sobre as concepções do autor, lendo, caso necessário, e sempre é necessário, outros escritos e até mesmo os próprios livros de Vygotsky, o que seria de suma importância. A aprendizagem ocorre com o desenvolvimento cultural e social dentro das perspectivas vygotskianas, que estão imbricadas na sua pré-história e nas raízes biológicas. A criança se amolda aos elementos culturais e deste resultam as habilidades adquiridas. Daí que surgiu o socioconstrutivismo ou socio-interacionismo. Claro, por Vygotsky ser interacionista, defende a interação no ambiente de aprendizagem. E, nesse contexto, os jogos, a ludicidade, as brincadeiras se apresentam com uma alta eficácia, até porque as crianças, através deles, fazem projeções para atividades da vida cotidiana. É o meio fazendo essa ponte entre o aprender, ou seja, o concreto serve de base para reflexões que se tornam conscientes, fazendo o indivíduo sujeito de sua aprendizagem e, consequentemente, da educação. E eu perguntaria, quem é o principal sujeito da educação? É o aluno. Não podemos nos esquecer disso. Ainda continuando, vamos agora fazer uma breve explanação sobre Paulo Freire, que já foi citado em momentos anteriores. Quais são as ideias de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira? Ele defende que a forma de aprender de cada um é bem diferenciada. Também explica que a escola deve ensinar a aprender. Além disso, ele fala do estilo de aprendizagem, que é algo bem característico e pessoal. Obviamente, o ser humano não é único. Não somos robotizados e iguais. Isso prova do nosso próprio DNA e outras formas de ser a nossa personalidade. Então, por que o processo de ensino-aprendizagem tem que ser igual para todos? Ainda falando sobre Paulo Freire, podemos contemplar que as pessoas têm seus estilos próprios, seu ritmo, suas características, e isso precisa ser respeitado. Além do que, o próprio professor, é dever do professor buscar sempre possibilidades, descobrindo as várias maneiras de ensinar que levem ao aprendizado. Paulo Freire já afirmava que a escola deve ensinar a aprender, como já vimos antes. Até porque o papel do professor não é o de somente transmitir os conteúdos, mas também de mostrar caminhos e orientar cada estudante de forma a se tornarem cidadãos críticos e construtivos que possam desenvolver um olhar crítico, com autonomia, liberdade e com aprendizagem para a vida. Dessa forma, o estilo de aprendizagem apresenta-se como algo bem característico e pessoal, porque cada um, como já foi dito diversas vezes, tem suas particularidades e sua produção, seu comportamento diante dos saberes são diferenciados no contexto de aprendizagem. Tudo isso pode ser definido como sua maneira de aprender, o qual obedece ao seu estilo de cognição, isto é, a individualidade neste momento se apresenta de forma a mostrar como o aprendiz se concentra mediante uma nova informação, sendo ela difícil ou não, como a trata e como a retém, levando-a para a vida. Diante de tudo que foi exposto neste momento, podemos chegar à seguinte conclusão. Aqueles primórdios dos pensamentos de Platão e Aristóteles são estudados só para se fazer uma comparação. Todavia,
o que está em voga, o que está sendo usado e que deve ser usado hoje é o respeito pelo aluno, pela sua individualidade e pela sua forma natural de aprendizagem. Portanto, caro professor, caro futuro pedagogo, a diversidade em sala de aula é importantíssima, porque hoje o ideal para o processo de ensino-aprendizagem é o construtivismo. A escola ensinar o aluno a aprender e, neste contexto, ele também aprender a ser um cidadão e ter a sua forma bem peculiar de reter esses conhecimentos. Ficamos por aqui.